Da mesma forma que no Ruby você consegue produzir mais com menos, ou seja, com pouco código você tem muito comportamento, é interessante que essa mesma característica você tem no Rails. Com pouquíssimo código você consegue muitos resultados e comportamentos. É impressionante isso. Boas-vindas a mais um episódio do FreeCodeCamp em português. Eu sou a Anielda Carla e para quem não consegue ver, eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, preto e ondulado, usando óculos hexagonal e uma camiseta escrita FreeCodeCamp. E hoje nós vamos conversar com Rodrigo Serradura, um desenvolvedor com vasta experiência em Ruby e Ruby on Rails. O Rodrigo já atuou como CTO na DocSales, já foi Head Software Engineer na Husky e atualmente é Senior Software Engineer na Tucows. Ele também é o fundador da comunidade ada.rb e criador da biblioteca RubyGem UKs. Vamos conhecer hoje um pouco mais sobre a jornada dele, sobre o que fez ele se apaixonar por Ruby e também vamos conversar sobre arquitetura de software. Rodrigo, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite. Prazer é meu, uma honra, um privilégio estar aqui. E eu gostaria também de me descrever, sou Rodrigo Serradura. Pode me chamar de Serradura, né? Eu sou um homem branco, careca e com um projeto de barba. Eu brinco, mas tem umas falhinhas aqui. Seja muito bem-vindo. E, Rodrigo, eu queria começar com um pequeno desafiozinho para você, que é como você descreveria o que você faz, o trabalho que você desenvolve hoje em dia, para uma pessoa que está começando agora os estudos dela de programação. Então, não é alguém que não sabe nada, é uma pessoa que já começou a estudar, mas não é alguém que já está há muito tempo no mercado. Excelente pergunta. Vamos lá. Eu trabalho numa empresa. A Tucows é uma holding, ela tem várias empresas debaixo dela. Então, a empresa que eu trabalho, que pertence a Tucows, é a Wavelo. E a Wavelo é uma empresa que faz provisionamento de infraestrutura de telecom. Tentando traduzir, ela... vamos tentar fazer um paralelo com o mercado brasileiro. É muito comum uma telecom, a Vivo fazer um uso da Claro em determinada região, porque a Claro tem uma cobertura melhor, e a maneira como essas empresas se comunicam é através de APIs. Então, existe uma comunicação entre elas. O que a minha empresa faz, ela criou como se fosse uma abstração, uma API, para comunicar com diferentes telecoms nos Estados Unidos. Ou seja, o cliente dela, da Wavelo, se comunica com a Wavelo e a Wavelo abstrai todos os demais clientes, né? Ou as diferentes telecom. Então, o que eu faço? Eu trabalho no time que cuida dessa camada mais complexa, né? Ou seja, que faz essa comunicação com as diferentes telecoms, e dentro de um sistema bastante complexo, com diferentes componentes. Então, diferente daquele site tradicional que você tem um sistema, que você abre uma interface, navega por ele, tudo acontece naquele sistema. A realidade que eu trabalho, na verdade, são dezenas de sistemas que se comunicam, trocando mensagens, né? Bilhões de mensagens por mês, milhões de mensagens por dia. Então, muito do meu trabalho não só auxiliar no desenvolvimento de novas funcionalidades, mas principalmente trabalhar na rastreabilidade e entendimento de problemas, né, que acabam acontecendo por conta dessa natureza complexa, né? Então, se eu fosse conseguir simplificar, então esse sistema que eu atuo, ele serve de ponte ou de comunicador, né? Ele é como se fosse um hub central que se comunica com diversos outros. E essa natureza, né, de ser essa grande responsabilidade, né, de se comunicar com diferentes fontes, ao mesmo tempo é um ponto de crítica, né, se ele falha, muitas coisas podem vir a falhar. Então, eu não sei se a minha resposta foi satisfatória, mas é isso, eu cuido de desenvolvimento, utilizando Ruby, utilizando Kafka. A gente pode talvez adentrar no que são essas tecnologias, né? A gente vai falar de Ruby, mas basicamente não é um desenvolvimento Ruby tradicional, web, né? É uma coisa que faz muito uso de Ruby, mas dentro de uma realidade um tanto quanto diferente e eu diria caótica.
seja, vida real 100%, né. É, É muito legal a gente saber o local que você está agora, porque a gente tem aqui esse cenário de onde o serrador está, e agora eu gostaria de dar um passinho para trás e saber da onde ele veio. Então, falando aqui do início da tua jornada na programação, o que que te despertou interesse em programação? Como que foi esse iniciozinho? E foi uma transição de carreira? Conta um pouquinho pra gente. tá. Foi uma transição de carreira, eu já contei isso algumas vezes, mas antes de trabalhar com programação, eu fui professor de dança. Então, você olha, né? Olha assim, como assim esse rapaz? Então, eu dava aula de forró, dança de salão, axé. Foi há muitos anos atrás. Participei de algumas competições de teatro. Então, eu era alguém das artes. E por conta de uma oportunidade, eu mudei, passei a trabalhar em call center. Tem toda uma história de como que eu fiz essa troca, mas acontece que quando eu passei a trabalhar lá, surgiu uma oportunidade para fazer análise da operação, de como funcionava, porque quando você está no call center, você tem toda a parte de atendimento, mas você também tem um monitoramento, né, de como que tudo está acontecendo, métricas e por aí vai. E eu ficava ocioso em alguns momentos e eu aproveitava o tempo para produzir páginas HTML. Imagina, eu tinha um editor de texto e eu começava a produzir e eu tinha uma prática de anotar meio que boas práticas. Eu ficava escrevendo e trabalhando. Viram aquilo e falaram, poxa, você entende de programação? Por acaso você sabe de Excel? Eu falei, se eu sei, eu domino, né? Mas brincadeira, foi uma mentira, tá? Eu domino. Eu falei, Você pode fazer um teste hoje? Eu falei, hoje não dá, mas semana que vem dá, tá? Porque eu tenho algumas coisas essa semana e tal. E daí eu adquiri este livro aqui, até hoje eu guardo ele com ele. Eu gosto até de contar porque eu ganhava R$ 400, era o meu salário na época. E eu gastei R$ 50 nesse livro, aprendi esse livro e consegui uma vaga para ganhar R$ 600. Olha, de salário. Foi um passo. E por conta dessa. Tanto a parte de aprender o HTML, ser uma questão de autodidata, lá eu tinham vários desafios relacionados a otimizar as tarefas, escrever macros. Eu me interessei por isso, aprendi e eu acabei pegando muito rápido essa questão mesmo de programar através do Excel, depois Access e toda essa jornada que me leva para banco de dados me levou por caminhos, a começar lá pela empresa de call center, mas isso me levou para outras empresas, onde eu fui convidado para trabalhar na área financeira, fazendo análise de banco de dados, depois estatística, isso me levou para BI, e eu era uma pessoa muito assim, desenrolada no sentido de que aparecia um problema e eu via oportunidades, isso eu diria até que é uma característica que eu tenho muito forte em mim até hoje, que inclusive me levou para o Ruby e para o Rails, onde eu vejo um problema. Esse problema tem uma oportunidade interessante, seja ela de negócio, enfim. Eu falo assim, será que eu dou conta? Em geral, eu faço um experimento rápido por conta, se eu me sinto confiante, eu tento. Então, foi a mesma coisa, eu vou dar o exemplo do Excel, né? Eu domino, me dá uma semana e vamos lá. E basicamente, por conta dessa característica, desenrolar, eu fiquei conhecido pela essa capacidade de criar literalmente sistemas bem completos utilizando essa questão do Access, Excel, conectar em bancos de dados, enfim, fazer análises, relatórios bastante interativos. Apareceu uma oportunidade para eu, em meio a tudo isso, de trabalhar na Ericsson, tá? E eu estou pulando assim, o nome das empresas, eu estou contando, mas só para explicar que foi isso. Eu estava lá numa PAzinha, atendendo, fazendo HTML, aparece a oportunidade de Excel, vou para o Excel, abre uma gama de possibilidades, aprendo a programar, aprendo banco de dados, aprendo SQL, começo a criar sistemas a partir da combinação dessas tecnologias, até que aparece um desafio na Ericsson, onde eles tinham um escritório de PMO com mais de 80 gerentes de projetos, eles precisavam criar uma visão unificada daquilo. E daí eu fiz o teste, passei,
porque era muito difícil. Você precisava pegar diferentes planilhas, né, tratar os dados, jogar para uma base comum, criar uma visão. E eu acabei que era uma pessoa que tinha todos esses conhecimentos. E acontece que, em meio a isso, um dos projetos que estavam tendo era a criação de um portal web para justamente facilitar a entrada de informações a respeito dos vários projetos, né? Porque era um mini exército que tinha lá dentro, só de gerentes de projeto eram 83, 84, fora os auxiliares. Então pensa uma sala gigantesca com 300 pessoas, né? Só gerenciando projetos. Era essa magnitude. E por conta do contato da empresa que estava realizando a consultoria, e eu fui colocado para ser até um gerente interno de projeto, eu estava vendo que a coisa não estava andando com uma certa velocidade. E eu acabei pulando, né? Mas no meio dessa trajetória, eu fui para a faculdade, mas eu não era tão assíduo na faculdade, porque eu gostava mais de ficar trabalhando e eu fazia o estrito necessário para passar nas provas. Enfim, eu sempre tive um viés mais autodidata. Não estou desmerecendo o ensino superior, só estou dizendo que eu tinha esse viés de colocar a mão na massa, fazer experimentos. Eu gostava dessa forma, né, de aprender, muito orientado à resolução de problema. E basicamente dessas interações com amigos, eu soube desse tal de Ruby e Rails. Daí eu resolvi fazer um curso de Java, na época, e de Rails na Kaelon presencial. Então fiz os dois, porque o que estava sendo desenvolvido na empresa era Java, e eu ouvi desse tal Ruby on Rails, falei, então eu vou fazer, porque me falaram que ele é muito produtivo. Fiquei curioso. Fiquei curioso, vamos lá. Daí eu fiz um sistema, mesma coisa, né? Fiz um teste, fiz um sistema, falei, rapaz, olha o que eu consegui fazer, um relatório interativo e tudo mais, e eu apresentei, né, o protótipo que eu fiz do sistema que estava sendo desenvolvido em Java com Rails, na Ericsson. E falaram assim para mim, olha, aqui é Java ou .NET. Daí eu falei assim, então eu me demito. Foi basicamente assim. Porque o que aconteceu, né? Quando eu vi que era possível desenvolver sistemas com certa facilidade, dada a proposta do Rails, e por vir de uma família que tem uma história empreendedora bastante grande, assim, desde sacoleiro, enfim, feirante e diferentes meios, mas muito assim, muito empreendedora, eu falei assim, olha, eu acho que fazendo sistemas, né, eu posso tanto tentar criar algo por mim mesmo, como criar para os outros, né, ou trabalhar com isso. Então, eu sei que foi talvez um pouquinho conturbado, né, toda essa história, mas o que eu quero transmitir foi que eu comecei, apareceu essa oportunidade através do Excel, o Excel me levou para programação, essa programação para banco de dados, que me leva para análise de dados, daí de repente a gente precisa de uma visão ainda mais sofisticada, né? Isso me coloca na posição de gerenciar quem estava desenvolvendo essa visão web mais sofisticada. Eu, descontente com o desempenho daquele desenvolvimento, resolvi querer aprender programação, que me leva ao Rails, que faço um protótipo, apresento, não, em nenhum momento falaram, nossa, isso não está bom, não usamos essa tecnologia. E eu falei assim, então eu estou mais interessado em continuar aprendendo mais sobre essa tecnologia do que continuar o que eu estava fazendo. Então eu peço demissão e vou para o mercado. Um histórico interessante, que a gente está falando aí de 2010, então fazem 2009, na verdade, então quase 15 anos, né? Porque foi bem no finalzinho de 2009. E só por termos financeiros, para as pessoas entenderem, ao longo dessa jornada, né, que eu fui de PA para como analista, na Ericsson eu ganhava na época, com os meus 24 anos, eu estava ganhando acho que em torno de 6 mil reais, que era bastante para a época. Nossa, sim, bastante. E eu, Especialmente a moeda estava bem mais forte naquela época, então 6 mil reais valia bastante dinheiro. bastante. E eu saí de lá para ganhar R$ 1.000 para ser desenvolvedor Ruby on Rails numa startup da Paulista. Tá? Então foi meio que essa troca que eu fiz, porque eu vi muito futuro em ser uma pessoa que, não só pela tecnologia em si, né, mas
pela gama de possibilidades que se abriram quando eu vi o que era possível ser construído através dela. Então, você começa pelo Excel, vai aprendendo a programar, descobre o Ruby. Na verdade, você aprendeu Java e Ruby ao mesmo tempo, pelo que eu entendi aí. E aí já se joga para o mundo de startups para praticar Ruby. Vamos então falar um pouquinho mais sobre essa linguagem. O que que é essa linguagem? Por que que ela foi tão fascinante ao ponto de fazer abrir mão de um salário e ganhar 6 vezes menos? Legal. Vamos começar falando do Rails, né? Porque o que me conquistou foi o Rails, e depois de conhecer o Rails, eu senti mais vontade, e até mesmo vou usar essa palavra, prazer em aprender mais sobre Ruby. Então, eu acho que a gente pode fazer assim, de repente, entender a diferença entre os dois. Já teve um outro episódio no qual eu entrevistei o Cid, disse que ele falou a diferença entre o Ruby e o Ruby on Rails, mas para quem estiver aqui ouvindo esse seu episódio pela primeira vez e não conhece tanto a linguagem, você explica um pouco sobre a linguagem e sobre o Sim. framework. A linguagem de programação Ruby, ela nasce, se não me falha a memória, no começo dos anos 90, se eu não me engano, é 1993. Estou puxando de memória aqui, hein? Mas o que importa ela nasce, ela já tem mais de 30 anos, e ela é criada por um japonês chamado Yoshihiro Matsumoto, ou conhecido como Mats. Inclusive, eu quero até salientar, porque tem uma sigla na comunidade Ruby que é o Minas One, que é Mats is nice, so we are nice. Então Mats é gente boa, então a comunidade também deveria ser gente boa, sabe? Então, e isso fala muito sobre a comunidade Ruby, que foi outra coisa que também me ganhou, seja porque eu fiz e faço diversos amigos por conta da comunidade Ruby. Então, este japonês, eu diria até que essa característica dele até talvez destoa do estereótipo, né, de um japonês que tinha de ser mais tímido e tudo mais. Ele cria essa linguagem por uma questão pessoal, um desejo pessoal, e ele tinha como valor, mais do que performance e velocidade, proporcionar uma alegria ao desenvolver. Então, o Metz mesmo ele fala que um dos princípios, um dos principais valores ou pilares da linguagem é proporcionar, programar para o developer happiness, né? Então ele quer ter que haja uma alegria, né, uma felicidade ao desenvolver com a linguagem. Então hoje em dia a gente fala muito sobre DX, né, Developer Experience, e na verdade o Metz há 30 anos atrás via que isso era de fato algo relevante. Então ele cria essa linguagem com base em várias outras. Então, desde o seu princípio, Metz se inspira em Lisp, que é uma linguagem funcional, se inspira em Smalltalk, que é uma linguagem orientada a objeto, e ele acaba criando essa linguagem que bebe de diferentes fontes, mistura diferentes fontes, mas com uma sintaxe muito natural. Então, quando você vê Ruby, chega a ser muito próximo de ler um texto em inglês. Então, é uma linguagem muito limpa, muito direta. Então, eu só estou querendo dizer que o Metz, nessa expectativa pessoal dele, conhecendo diferentes linguagens, resolve criar essa linguagem com essa característica, né, de ter algo muito prazeroso de se trabalhar e com suporte a diferentes paradigmas que, na minha concepção, seria como eu quero trazer o melhor de cada mundo, né? Isso por si só gera um desafio, porque às vezes a gente mistura, né? Tenta você fazer uma receita em casa e misturar diferentes sabores. Não necessariamente vai sair algo bom. Já cometi várias atrocidades na cozinha tentando isso. Pois é, e ele conseguiu fazer isso com diferentes paradigmas de programação. Então, quando a gente fala do Ruby, Ruby é uma linguagem de propósito geral, então você pode desenvolver diferentes tipos de sistema através dela. O mais notório, conhecido, ficou sendo através do framework Ruby on Rails, mas o Ruby inicialmente ele foi concebido muito para você criar automações, né, scripts para automatizar tarefas através do terminal, então o Ruby ele pode ser tanto utilizado para o seu dia a dia. Então eu quero criar um script para fazer uma determinada rotina, ele tem então essa sintaxe muito amigável, por conta dessa sintaxe e dessa característica multiparadigma
e de não ser uma linguagem burocrática, ela se tornou muito atrativa para o desenvolvimento do Rails. Então, até me ajuda, Nielda, no que contar exatamente, porque eu diria que assim, o Ruby, por muitos anos, entre o seu nascimento, que é na década de 90, até a sua explosão, que é nos 2000, nos anos 2000, por conta do surgimento do Rails, então existe algo que, a partir que o mundo descobre o que é o Ruby, o potencial dela, então se desdobram as suas várias aplicabilidades, né? Porque o Rails não trouxe apenas a questão de ser um framework de desenvolvimento web. Ele também nasce no momento onde a gente tinha, ao longo de todo esse histórico, né, toda essa história de desenvolvimento, é como se existissem dois grupos, bem polarizado. Você tinha um movimento enterprise, bastante burocrático, cheio de padrões de projetos, reuniões, documentações, né, que fazia com que o desenvolvimento não fosse tão rápido, pelo contrário, o sentimento era que as coisas, para serem bem feitas, deveriam ser muito lentas, né? Lentas assim, né? Então, se você quer algo com qualidade, vai ter que ser lento, porque existe uma série de burocracias para serem atendidas, e não à toa, várias linguagens que reinaram nessa época são tanto quanto burocráticas, e eu até destaco, por exemplo, Java, nesse sentido. Não estou falando mal de Java, só estou querendo destacar que ela tem como característica esta burocracia, porque ela nasce num cenário onde a burocracia era valorizada, né? E a gente tem também num outro espectro uma frente bastante ousada, vamos dizer assim, meio anárquica, de que, vamos desenvolver, vamos entregar com velocidade, o máximo de agilidade, coloca um arquivo no FTP, coloca no servidor, disponibiliza, que nasce muito ali no ecossistema PHP. Então você, enquanto no Java você tinha todo um cuidado de como que eu separo os diferentes, o código que vai gerar o HTML, da onde acontece o acesso no banco, o PHP vem falar, não, é tudo num arquivo só. Então a gente vai colocar um arquivão só, vai colocar tudo, coloca no FTP, tá rodando, e vamos que vamos. Então você tem meio que esses dois espectros, né, onde você tinha muita burocracia ou essa permissividade. E o Rails, ele nasce num momento onde começou-se a discussão a respeito das metodologias ágeis, né, que era justamente assim, olha, ao invés de ter toda essa burocracia inicial, vamos planejar, vamos discutir, vamos mitigar os riscos, né, levantar todos os requisitos, entender tudo que o cliente quer. O ágil toma a seguinte premissa, gente, quanto mais a gente tenta antever, maiores são as chances de nós errarmos, porque as coisas podem mudar, a gente pode descobrir que o desenvolvimento não tem que ir por esse caminho, ele tem que ir por outro. Então, nasce dentro do que veio a se tornar, né, ser chamado de métodos ágeis, essa característica de você desenvolver orientado a feedback. Ou seja, eu faço algo, coloco esse algo para alguém utilizar e eu aprendo com os feedbacks dessa pessoa. Estou indo pelo caminho certo ou não? Fazendo um paralelo com cozinha, a gente pode, por exemplo, aquela coisa, eu posso simplesmente tentar cozinhar tudo, eu monto uma receita, faço todo o planejamento e executo ela inteira. E no final eu experimento se ficou bom. Ou eu posso, na medida que eu vou a cada etapa do processo, experimento, vejo se está bom, se precisa ajustar um tempero, se faz sentido mudar alguma coisa, né? Então, os métodos ágeis, ele vem com essa pegada onde não precisa ser 0 ou 1. Existe um caminho do meio, né? Então ele falou, ao invés de nós tentarmos antevermos tudo, que tal se a gente antever o necessário para dar o primeiro passo? Né? Feito isso, a gente pode então também levantar mais requisitos para dar o segundo, e assim o terceiro, e por aí vai. Então o Rails, ele nasce dentro dessa estrutura, e uma coisa interessante é que você já tinha uma cultura, uma característica muito predominante no Java e C Sharp, e essas tecnologias mais enterprise, com esses aspectos de burocracia, porque, repito, era o que era muito valorizado naquela época, e você tem do lado do PHP isso. E existe uma pessoa muito emblemática, o criador do Rails, que é o DHH, David Heinemeier Hansson,
provavelmente não falei o nome dele correto, o DHH, o DHH, e ele, bebendo dessas fontes, né, dessas pessoas que foram signatários, né, quem assinou e criou todo esse movimento ágil, ele começa a ler sobre aquilo, a entender a importância, por exemplo, de escrever testes unitários, e ele descobre Ruby, vê que o Ruby é uma linguagem extremamente flexível. Isso é uma coisa importante até, que a gente perguntou, né, da característica do Ruby. O Ruby é uma linguagem que você pode, por exemplo, declarar uma classe, e na medida que, vamos supor que você tem um arquivo e você declara uma classe, e você tem vários outros arquivos que redefinem essa classe e vão adicionando métodos. Então vamos supor um arquivo inicial que faz um carregamento de outro, que carrega outro, que carrega outro, que carrega outro. Então, se você fizesse esse experimento com o Ruby, você vai ver que na medida que os arquivos são carregados, o Ruby te possibilita que você modifique essas classes ou esse código que foi gerado em tempo de execução. Então você pode adicionar comportamento na medida que o interpretador do Ruby ele vai passando pelos arquivos, né? Então eu mesmo falei do Ruby de uma maneira muito superficial e agora estou entrando nele. Mas vai fazer sentido. Acontece que essa característica da linguagem, essa visão que o Metz traz, né, como eu disse, de ter algo que proporciona uma experiência de desenvolvimento boa, pouquíssimo burocrática, um código extremamente expressivo, e essa flexibilidade trouxe essa ideia de que, assim, e se eu tentasse criar um ferramental, dadas essas características, que é capaz, por exemplo, de, ao invés de eu ter que escrever, vamos supor, um conector para banco de dados toda vez que eu faço uma aplicação, dado que o Ruby eu posso herdar uma classe e fazer uma série de introspecções de código, ou seja, quando você herda de uma classe de Ruby, você consegue ter acesso ao nome daquela classe, que é uma string, e daí aquela string fala, opa, se eu estou herdando de uma classe e essa classe se conecta ao banco de dados, e se a gente criar uma convenção que, se o nome, por exemplo, assim, da classe é person, eu estou herdando de um tal de Active Record, que se conversa com o banco de dados. Ele fala, opa, se essa classe é person, então que tal convencionarmos que a tabela do banco de dados vai se chamar people? Então o Ruby, então, em tempo de execução, ele consegue fazer essa introspecção, ou seja, esse entendimento de contexto no momento que as coisas estão acontecendo e criar código na medida que, vamos dizer, o código está sendo interpretado, ele vai produzindo isso. Então, então, por conta, repito, né, dessa característica da linguagem, dessa simplicidade de escrita, dessa flexibilidade e dessas ideias de, olha, vamos tentar tirar a burocracia, vamos tentar criar certos padrões, né, que possam, vamos dizer assim, evitar essa repetição desnecessária, porque se você escrever uma conexão para um banco de dados uma vez, se você vai fazer um outro projeto, provavelmente você vai reutilizar, né? Então, dada essa característica da linguagem de adaptação, ou vamos dizer assim, criação, a gente chama de metaprogramação, código que gera código, viu-se que, opa, fazer com Ruby, eu consigo então ter essa questão de agilidade, maior adaptabilidade do próprio código. Então, meio que o Ruby, ele é como se fosse, até então ele era desconhecido, mas ele tinha todo esse potencial lá preparado, sabe assim? Ele existia, mal documentado, porém ele já tinha todas essas características. Daí vem alguém com uma mente fresca, aberta, no caso o DHH, que ouve, né, todas aquelas ideias inspirado sobre essa ideia do princípio ágil, de a gente deveria desenvolver, que nós deveríamos ter, não repetir o mesmo desenvolvimento diversas vezes. Poxa, se eu já tenho um conector de banco de dados, vamos reutilizar, com ideias também voltado a isso de ter eficiência, né? Um dos princípios que ele até estabelece é o Convention over Configuration, porque, para quem não sabe, no Java, é muito comum um framework que você tem um arquivo gigantesco de configuração que vai fazer todas as amarrações para que você possa desenvolver, né, utilizando o framework e tudo mais. E quando ele viu que o Ruby tinha toda essa característica de introspecção, ele fala, olha, e se a gente utiliza isso para justamente evitar toda essa configuração? A gente estabelece convenções e vamos deixar o framework, então, pré-estabelecer, né,
ele exige que determinadas coisas sejam feitas, né, de uma determinada forma, e a pessoa vai ganhar uma série de benefícios por seguir o que é recomendado pelo framework. Então, dentro dessa história que eu estou querendo trazer e falando do contexto ágil, o Rails ele emerge justamente porque as ideias novas precisava de uma plataforma de desenvolvimento nova, algo que fosse capaz de comportar elas. E eu estou tentando meio que trazer um pouco dessa história híbrida, né, tanto do Rails quanto do Ruby, porque sem esses valores e princípios que o Mets ele traz, da qual ele bebe de diferentes fontes, também precisou de uma pessoa aberta, com a mente aberta, né, para ouvir essas novas ideias e ver que, opa, eu acho que eu vou ter coragem de testar essas ideias dentro dessa plataforma, dentro dessa tecnologia, que tem recursos para tentar o que já é feito dentro de uma nova proposta, de um jeito diferente. Né? É um terreno fértil para essa abordagem diferente, né? Exato. E daí o Rails ele é criado, inclusive, eu acredito que já foi comentado aqui no podcast, no Brasil tem o Feasly, e ele é apresentado para o mundo, que é o famoso blog de 15 minutos, né, onde ele cria um blog completo, com interface, conectado ao banco, uma série de recursos em 15 minutos. Isso explode a cabeça das pessoas, né? Que, de certa forma, foi o que me explodiu, te respondendo, a minha cabeça, quando eu estava lá no trabalho, eu falei assim, cara, eu consegui prototipar não, tem que ser assim, ó, tô vendo que a câmera tá... Desativo reactions. Porque senão você vai fazer coraçãozinho, daqui a pouco vai aparecer um monte de coraçãozinho. Então, aproveitando e fazendo esse paralelo do que me motivou, né, largar um emprego assim estável, interessante, bem remunerado, foi justamente ver este poder, foi justamente presenciar a capacidade disso, né? Como uma pessoa era capaz de produzir tanto com tão pouco, né? E uma coisa interessante é que esse valor também, né? Eu vou misturar um pouco quando eu falo de Ruby, de Rails, nesse sentido, porque no Ruby você, para escrever um Hello World, né, que é uma mensagem que imprime na tela, você faz puts e você escreve lá, Olá Mundo. Então é só puts, você só escreve isso, pronto. Em JavaScript você precisaria de console.log e uma string. Em Java você teria que declarar, e daí você tem que rodar o arquivo, né? Ruby, que tem lá o puts, Olá Mundo. Em JavaScript você também console.log e a string, e daí você roda lá o JavaScript. Em Java você tem que fazer public static void main, né? System, out, print, ln e por aí vai, né? Então, meu ponto aqui que eu estou querendo colocar é que da mesma forma que no Ruby você consegue produzir mais com menos, ou seja, com pouco código você tem muito comportamento, é interessante que essa mesma característica você tem no Rails. Com pouquíssimo código você consegue muitos resultados e comportamentos. É impressionante isso. E a gente percebe que sem essa característica da linguagem, de ser interpretada, né, passível de código gerar código, a gente fala muito de machine learning, né, essa coisa de você passa um prompt e gera código, até se fala que o Ruby ele tem muitas características que pode ser bem interessante em termos de AI, porque ele tem essa adaptabilidade por padrão, sabe? É um código que você pode redefinir em tempo de execução. Isso pode ser uma força, como pode ser uma fraqueza. Então você tem essa flexibilidade, você tem essa expressividade, você tem essa objetividade de como você escreve e as coisas acontecem. Enfim, então, me diz você o que você achou dessa explicação, né? Quando eu tento falar um pouquinho de Ruby, mas eu faço esse paralelo de que ele nasce, né, com esses princípios e valores, daí começa todo esse debate dentro do mercado, né, da comunidade de tecnologia, falando, poxa, parece que só existe extremos, né? Ou você faz tudo burocrático, ou você não faz nada burocrático. Daí surge um dinamarquês, que é o DHH, que vê essa plataforma e fala, aqui é um terreno fértil para né, semear essas ideias. Então nasce o framework, onde a gente consegue ver toda essa característica, né, como eu disse, seja da Especificidade. mas de expressivo, de ser bastante expressividade. perfeito, e também da produtividade.
E não é surpresa que o core value, né, esse princípio tão chave que é a felicidade do desenvolvimento, dificilmente você encontra, eu até brinco isso, um Ruby ou um programador Rails triste. Porque ele consegue fazer muita coisa. Lógico, eu posso abrir minhas ressalvas, mas via de regra é muito. Sabe aquele sentimento que você tem quando você arruma a sua cama, dá uma ajeitada nas coisas, né? Que você consegue realmente ver que você produziu algo? Esse é o sentimento que você tem quando você trabalha com Ruby com Rails, né? Porque você consegue fazer a coisa acontecer com uma certa simplicidade, né? E isso é muito bom. Mas tem um preço que a gente pode entrar já já. Acho que a gente pode falar do preço já já, que eu ia falar sobre esses pontos que você levantou. Você tem o Ruby, tem o framework do Ruby on Rails, e você perguntou assim, o que você acha disso? Eu acho interessante tudo que você falou, e o que me chama a atenção é esse paralelo histórico que você trouxe, e como, de certa forma, as linguagens elas refletem o momento histórico que a gente vive. Então, a gente está num momento de inovação muito rápida, de que a gente tem que ter pouco apego às coisas e pouco apego ao código que você está fazendo. Eu não quero que o código dure para sempre, eu quero que ele seja eficiente, que eu consiga matar ele rápido para poder gerar outro e ir avançando, né? E aí você tem o Ruby on Rails sendo aí abraçado, sendo usado por tantas startups para criar aplicações, para poder solucionar problemas. E estava falando sobre os vários benefícios, entre eles essa simplicidade, esse dinamismo, e eu queria saber se tem mais benefícios que você quer enfatizar, ou se a gente poderia falar um pouco sobre os desafios, porque toda linguagem, ela tem o ponto dela que é super forte, e tem um ponto que é algo que a gente tem que observar, tem que entender que, para alguns casos, essa linguagem ela não é tão adequada. A gente não usaria ela aqui, eu usaria alguma outra. Porque se tivesse uma que serve para tudo, a gente não teria uma gama tão ampla de linguagem de programação por aí, né? Então eu queria saber seu take nessa parte. Perfeito. Então vamos lá. Então, recapitulando, né? Então, Ruby ele tem essa premissa de ser extremamente amigável, de proporcionar uma boa experiência, a fim de possibilitar isso. O criador bebe de diferentes fontes, de diferentes linguagens. Então, tem um pouco tem um procedural, tem orientado a objeto, tem funcional na linguagem. No Ruby também você tem diferentes formas de fazer a mesma coisa, então você pode olhar isso como o seu princípio é essa ideia de ser prazeroso. O que me deixa feliz não necessariamente vai te deixar feliz. Então a maneira como eu escrevo código também respeita essa ideia de que se eu tenho diferentes formas de fazer as coisas, isso proporciona que a pessoa se expresse da forma que ela mais gosta, né? Só que se eu tenho tanta liberdade, né? Então eu tenho toda essa gama, né? Eu tenho essa mistura, eu tenho essa simplicidade, eu tenho essa produtividade, afinal é muito simples de começar e fazer coisas tanto com Ruby quanto Rails, mas é aquilo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E o que acontece se você tem, por exemplo, trabalho em um time e cada um resolve programar de uma forma? Né? Então isso é um problema. Então, se eu tenho uma linguagem que ela é tão permissiva, então eu vou citar um exemplo. Eu trabalhei num Codebase onde a pessoa descobriu a tal da metaprogramação. Então, eu acredito que eu vou acabar pincelando features do Ruby na medida que a gente vai conversando. Então, o que é a metaprogramação? Como eu disse, eu até tentei pincelar ela, né, essa capacidade onde eu consigo ter essa introspecção, ou seja, eu consigo entender o contexto onde o código está executado, mas eu também consigo fazer com que aquele código, naquele momento, crie novos métodos, crie classes, crie módulos, ele produza código, né? E no Ruby a gente pode, quando a gente define uma classe, existe o método send, né? Então esse send de enviar, se eu passo uma string para esse send, eu posso falar classe, objeto, execute este método em tempo de execução. E quando eu peguei esse código, foi visível ver que a pessoa ela se encantou com essa possibilidade. Falou, eu posso usar strings para servir de gatilho para várias operações aqui do sistema.
E eu até brinco que foi a primeira vez que eu tive contato com uma tentativa de inteligência artificial. Porque, assim, em larga escala. Porque a pessoa ela teve uma ideia de vou armazenar várias strings no banco de dados, porque dependendo da condição, eu posso modificar esse string e quando eu carrego o código, imagina o seguinte cenário, eu carrego um código, esse código tem várias instruções no banco de dados, várias strings, e eu não necessariamente sei o que vai ser executado, porque eu posso usar esse send meio que para coordenar e modificar tudo que acontece em tempo de execução. Então, por um lado, é muito interessante você ter esse poder, né, de executar dinamicamente alguma coisa. Mas a chance disso virar uma bagunça, ninguém entender a ordem das coisas, como aquilo funciona, é enorme. E não à toa foi o que virou esse código. Esse código era caótico. Então, esse é um exemplo de como essa toda é tão fácil no Ruby você fazer algo, produzir algo, que fazer algo errado é mais fácil ainda. Quando eu digo errado, assim, você passar do limite se torna ainda mais fácil, né? Então, o debugging deve ser bem desafiador, por exemplo, encontrar o que está dando errado, já que tem várias formas de fazer alguma coisa acontecer. E várias coisas podem ser criadas em tempo de execução. Então, sim, existem certos códigos que a pessoa fala assim, ao invés de escrever 10 métodos, deixa eu colocar aqui um array com 10 nomes de método e eu vou ter um loop que vai definir os 10. Daí, quando você está executando, você fala, você está lá navegando pelo código, você procura, porque no Ruby a gente define um método assim, def e o nome do método. Então imagina você tá lá, daí você procura por def o nome do método, você fala, aonde que isso está sendo gerado? O que gerou isso? Da onde que veio isso? Entende? Isso acontece com uma certa frequência. Então, por isso que eu estou falando que mas ao mesmo tempo, existe um documento que se chama Rails Doctrine, tá? A doutrina do Rails. E nesse documento, um dos valores, né, dos pilares, é o sharp knives. Então, ou seja, vamos deixar as pessoas, vamos tratar as pessoas como adultos. Então, esse é o primeiro ponto, né? Não vamos tratar como as crianças. Então, todo mundo aqui é adulto. Então, você tá com uma faca afiada, entenda que isso é uma faca afiada. Isso pode te machucar. Isso pode machucar outras pessoas. Então, use direito. Entende? Então, esse é um core value do framework, que tem tudo a ver com essa frase, né, do Homem-Aranha. Grandes poderes te trazem grandes responsabilidades. Então, você tem toda essa flexibilidade. Então, se você usa bem, você pode atingir resultados que outras linguagens não possibilitam, né, de uma forma positiva. Se você não usar bem, você vai atingir coisas horríveis que nenhuma linguagem possibilita, né, porque o Ruby te permite cometer essas, vamos dizer assim, ele não vai te impedir, né? Então entra naquele lance da ausência de burocracia, né? Que pode Dá essa liberdade. é, Ele dá essa liberdade e aí ele assume, você é adulto, você é um programador, você é responsável, saiba fazer. Mas eu entendi que tem aí esse Ruby Doctrine e tudo mais, mas como que você resolveu o seu problema com a sua equipe? Vocês criaram alguma coisa? Porque eu, por exemplo, se eu tivesse numa situação dessa, eu acho que eu criaria regras. Existe, com o tempo foi surgindo regras que são comuns para a comunidade, ou é algo que se entra em acordo de acordo com cada empresa? Então, cada empresa cria seu conjunto de premissas que devem ser seguidas. Faz sentido? faz muito, faz muito. Então, é aí que entra, né? Porque a gente estava falando dos problemas. Respondendo, eu combati metaprogramação com metaprogramação. Então, vou tentar só explicar essa história. Então, o Ruby, né, nesse cenário, era utilizado o método send para receber uma string. E no Ruby, você pode sobrescrever o método send, porque ele te dá uma versão. Lembra que eu falei que o Ruby tem múltiplas formas de fazer a mesma coisa? Você tem uma versão desse método send, que é o underline, underline, send, underline, underline. Então, essas versões que tem esses dois underlines antes e depois, né, indica que assim, olha, não sobrescreva isso. Isso daqui, entendeu? É proibido, né? Porque a palavra send, ela é interessante. Imagina que você está enviando um e-mail. Eu gostaria de fazer mailer.send. Eu estou enviando um e-mail. É bastante declarativa. Então, o Ruby te dá essa
possibilidade. Você pode sobrescrever esse comportamento-chave, mas vai ter aqui um fallbackzinho, né, um backupzinho, que ó, esse você não pode mexer. Então o que eu fiz? Como o código ele era recheado desse uso de send, eu sobrescrevi o método send, né, e eu comecei a colocar logs, porque no Ruby você tem um método callee que te mostra como se fosse o stack trace que levou aquele código. Então eu comecei a colocar uma série de coisas e eu consegui, através dessa metaprogramação, logar o contexto da execução dos códigos. E todo esse mapeamento de contexto me ajudou, com o passar do tempo, a entender certas regras e desfazendo, né, esse uso que acabou sendo exagerado de metaprogramação. Mas está aí um exemplo, né, de como, eu repito, essa capacidade de introspecção ela funciona. Mas tá, vamos pensar, eu acabei citando uma questão muito extrema. Então, vamos lá. Então, você tem toda essa produtividade. Então, a produtividade usada para o bem vai gerar algo muito bom rápido. A produtividade usada de forma má vai gerar algo ruim rápido. Então, existem iniciativas no Ruby, como o famoso Rubocop, que é uma ferramenta onde você consegue definir um guia de estilo. Então, determinado recurso do Ruby é proibido. Então, você cria um copy e este copy, quando você roda lá o comando do Rubocop, ele vai olhar para aquele arquivo, para aquela especificação, que é um arquivo .yml, né, o YAML, e você pode dizer que no Ruby as classes serão organizadas do jeito A. Determinado método, o loop só pode ser feito do jeito B. Então você consegue impor e dessa forma você estabelece um padrão. Só que esta permissividade que o Ruby tem, cria também uma ferramenta que se você pesquisar agora em Rubocop, você vai ver que ela tem centenas, milhares de configuração, porque o Ruby te permite fazer a mesma coisa de diferentes formas, né? Então existe, por exemplo, uma iniciativa que eu gosto muito, né, que é o Standard RB, que é uma versão opinada do Rubocop. Então é basicamente um grupo de pessoas, você pode ir lá, abrir uma issue, interagir, propor algo, uma mudança ou adição. Então é como se fosse um padrãozão, literalmente um standard, um padrão para o Rubocop, só que da comunidade. E a premissa é justamente essa: olha, gente, a gente tem todo um debate aqui, a gente estabelece um padrão, e se você seguir dessa forma, meio que... Porque o Rubocop você tanto tem esse enforcement, né, essa capacidade de impor determinadas regras, quanto também de autocorreção. Você roda um comando e tudo que está diferente, né, que não está aderente a essas regras, são corrigidas automaticamente, formatadas para esses padrões que foram configurados. Então isso é uma coisa muito interessante, porque te ajuda a delimitar a impor certos limites, mas de uma maneira, eu diria que saudável, né? Porque é aquilo, eu não quero pensar tanto, eu quero algo que já foi pensado por muita gente, deixa eu abraçar o standard. Não, eu quero mais flexibilidade, eu utilizo o Robocop, mas daí é um sharp knife. Cabe a você, com maturidade, educação, junto da sua equipe, conversar e estabelecer a regra do jogo para poder jogar o jogo, né? Então, existem iniciativas como essa, então eu diria que é isso. Então, tanto o Ruby quanto o Rails, essa regra vale. É muito prático, é muito poderoso, é muito produtivo, mas se você canaliza essa capacidade sem critérios, por exemplo, o Rails, ele tem um recurso que se chama, o comando o Rails tem diferentes generators. Então, imagina assim, eu quero criar uma classe para salvar usuários. Então, eu quero que um usuário tenha um e-mail e um campo de senha. Então, eu faço assim, Rails generator model user e-mail, e eu posso ter um password digest, né? Para não salvar a senha em texto, né? Eu posso encriptar ela de alguma forma para persistir no banco. Então, com esse comando, Rails generator model user e mais duas palavrinhas no terminal, isso vai gerar uma classe, vai gerar um equivalente do banco de dados, e aquela classe já vai se conectar no banco e você já é capaz de fazer um user.create, passar o e-mail, passar a senha e passar a persistir no banco. Então, extremamente rápido, né?
Super rápido. É super rápido. Então, e hoje várias tecnologias, inclusive, passaram a ter essa mesma facilidade como premissa, né? Geradores e por aí vai. Só que tem um command scaffold que quando você executa ele, ele não só cria essa classe, essa tabela do banco de dados, como também as telas, né? A interface para que você possa ter uma tela de listagem de usuários, daí você vai ter o formulário de criação, formulário de edição, você vai ter a capacidade de destruir, que são as operaçõezinhas que a gente tem em todo o sistema, né? A capacidade de criar, ler, editar ou deletar, ou em inglês o famoso CRUD, né? Create, Read, Update, Delete. Então o Rails ele te dá tudo isso. Mas além de toda essa estrutura, onde você tem as views, você tem um controller, vamos falar dessa característica do Rails, né? O Rails ele tem uma arquitetura que a gente chama de arquitetura MVC. Então, o que é esse tal de MVC? O MVC você tem essa ideia do model, que é onde está a sua regra de negócio. Você tem o V, que é a view, ou a interface, a gente pensar num sistema onde vai ter o formulário, é onde eu vou ver a informação. E eu tenho um controller que faz o plug, né, entre o que eu estou vendo e a regra de negócio que vai ser executada. Então, se eu aperto no botão criar, o controller vai receber esses dados, vai interagir com o model para então produzir a resposta para o usuário. Então o Rails ele tem essa estrutura e dentro dessa estrutura você vai ter lá a sua pastinha app views, app controllers, app models. Não à toa, vários frameworks hoje em dia vêm com isso, né? E o que acabou popularizando foi o Ruby on Rails, né? Mas qual que é o ponto? Além dessas pastinhas, onde vem as views, o controller, o model, ele tem uma pastinha teste. Então ele já vem preparadíssimo para você fazer o seu teste de controller, seu teste de view, seu teste de model. Mas como é tão produtivo, você pode falar, não vou escrever teste, né? Então imagina assim, vou dar um exemplo. Eu não tenho tanta autoridade para falar isso, mas vamos supor que em Java você demorasse um dia para fazer isso, né? E daí você faz esse mesmo. É só um exemplo. Talvez em Java você faça em 5 minutos. É só um exemplo, tá? Exato, exato. Eu não estou falando mal. Não quero briga com ninguém, não. Então, vamos supor que você faz um dia. Daí a pessoa descobre esse recurso do Rails e gera tudo isso em um minuto. Daí ela fala, fiz isso em um minuto. Quer saber? Vou fazer outra tela com isso, em outro minuto. Mas por que ela não gastou 1 hora escrevendo o teste? Ou meia hora? Não, porque eu preciso de velocidade. Não, mas você já ganhou muito tempo. Você já produziu muita coisa. Não, mas eu preciso entregar. Então você entende? É isso que eu estou querendo levantar. Você já está ganhando tempo. E se você escolhe, né, e isso leva à famosa dívida técnica, né, que é quando eu começo a produzir, o que é produzido não necessariamente está organizado. Vamos fazer uma analogia com uma cozinha novamente, né? Uma coisa é você, enquanto você prepara as coisas, ter lá, aqui está a minha faca, aqui estão os ingredientes, aqui está a panela, as coisas estão organizadas. Mas eu começo a produzir e começo a empilhar aquela louça, né? Daí, de repente, tem o próximo prato, mas eu não tenho nada limpo. Então eu não lavo direito. E daí, mas cadê o ingrediente? Mas daí começa a ficar aquela sujeira e fica difícil de trabalhar. E não necessariamente o que começa a sair depois que está esse caos, as coisas começam a não sair direito, né? Então, a gente deveria fazer o quê? Não, fiz o prato, que tal se eu tentar parar agora, dou uma organizada, né, minimamente, eu faço outro. Dou uma organizada, faço outro, né? É o mesmo princípio. Eu acho que isso que você está falando sobre essa organização, ela fica mais evidente no Rails por ter a possibilidade de ser tão rápido e tão produtivo, como você está falando, mas eu sinto que também tem muito essa questão de que a gente precisa fortalecer como cultura mesmo, como desenvolvedor, esse hábito de fazer a documentação, de fazer os testes. Os testes, eles são magníficos, eles garantem que está tudo funcionando, e é outra coisa que você está tentando fazer agora, não está quebrando nada antes, então é maravilhoso ter os testes, mas às vezes eu sinto que falta tá fortalecida essa questão da cultura de parar e fazer isso. Você está falando sobre essa dívida técnica, né? De que a gente fica fazendo uma coisa e vai devendo a outra. Fiquei refletindo sobre isso à medida que você foi falando, que eu acho que a gente pode olhar para isso pensando que o Ruby ele deixa mais clara essa dificuldade porque as coisas acontecem muito rápido, então a gente consegue ver
qual que é o problema mais rápido também. Exatamente, exatamente. Então, eu até tento promover muito essa ideia. Se você está ganhando tempo com Rails, use esse tempo que você está poupando para tornar o que está sendo produzido melhor. Não estou falando perfeito, né? Isso traz um outro core value que vem do Rails e que tem a ver com Ruby, que é você fazer entregas que são good enough, são boas o suficiente, né? Ou o princípio de Pareto, né? O tal do 80-20. Então, poxa, eu fiz aquele código roda bem, está rodando, eu fiz a entrega, vou conseguir produzir isso. Dá para refinar? E eu quero fazer um gancho com algo que existe, o Kent Beck, que é uma figura, né, muito importante na engenharia de software, criador do TDD, né, o Test Driven Development. E dentro do TDD, ele tem essa ideia de se você segue o TDD, você primeiro escreve um teste que falha. Então, vamos supor que eu estou implementando uma calculadora. Então, eu faço lá no Ruby class, calc, def, add, ou soma, né, enfim, que recebe a IB, e de repente lá no meu teste eu vou fazer o calc.new, que é como eu instancio a classe, .add 1,1, ou seja, estou passando 2 números para esse método de soma. Só que não está retornando nada, não está somando. Então lá no meu teste iria falhar. Então se você roda uma ferramenta de teste, você ia ver que ia ficar vermelho no terminal, falando, olha, está dando erro aqui. Eu passei 1 mais 1, não retornou nada. E por que não retorna nada? Porque tá aí mais uma característica do Ruby. No Ruby, a última coisa do método é retornado automaticamente. Você não precisa da palavrinha return. Tá? Pode soar estranho, mas você tem essa característica da linguagem que deixa o código muito limpo, porque muitas vezes você tem toda aquela operação e você sabe que a última coisa vai ser retornada para o padrão. Então, nesse exemplo que eu citei, da calculadora, a gente instanciaria o objeto, passaria os 2 números e teria nulo. Então, ficou vermelho. Então, agora eu vou fazer o teste passar. Eu poderia lá fazer simplesmente A mais B, né? Agora implementar de fato essa lógica. Então, quando eu rodasse o teste passaria a ficar verde, porque ele de fato vai somar os 2 valores. Né? E daí o Kent Beck ele fala que esse ciclo deveria ser o tal do Red Green Refactor. Escreve um teste que não passa, daí você faz o teste passar, e agora você para e vê o que é possível de ser melhorado, seja em estrutura, de código e tudo mais. E na minha visão, vamos pensar assim, roda um generator do Rails, já traz uns testes, né? Daí eu escrevi o código lá, daí você pode seguir o TDD assim, nesse ciclo, ou simplesmente sai implementando as coisas. Daí você fala, poxa, deixa eu escrever um teste. Porque ao escrever o teste, você vai ter confiança de tudo aquilo que foi produzido está coberto, né? Caso alguém aqui não saiba que são testes automatizados, é um código que vai exercitar, como eu tentei narrar, né? Falar que eu escrevo uma classe que é uma calculadora e eu tenho algo que usa essa calculadora e verifica, ao passar determinados valores, eu tenho um resultado esperado. Então, é um código que exercita outro código. Então, se a gente usa essa mesma dinâmica do Red Green Refactor para o Rails, é isso, poxa, eu produzi algo muito rápido. Se eu escrevo os testes, eu vou ter confiança de que o que está funcionando até agora vai continuar funcionando. Que tal eu parar agora e tornar ainda melhor? Né? Então, o framework ele traz essa produtividade, traz a estrutura de testes, e eu acho válido a gente também fazer essa provocação de responsabilidade, né, de sharp knife. Então, pô, você está ganhando tanto, por que não toda essa economia de tempo você converter em excelência, você converter em fazer algo ainda melhor, né? Então eu acho interessante fazer essa provocação também, né? Porque eu acho que isso tem até a ver com porque o papel da pessoa desenvolvedora é resolver problemas, né? E só que se a gente segue por uma linha de trabalho, onde a gente produz, e isso acumula sujeira, né, ou acumula desorganizando, né, usando novamente a analogia da cozinha, você está criando problema, né, e a gente deveria, na medida do possível, evitá-los, né, ao invés de criá-los. Então, acho legal ter essa diligência, porque, repito, a mesma coisa eu quero aproveitar e fazer o gancho com IA, com Copilot, onde você está ganhando mais produtividade. O que você está fazendo em troca? Você simplesmente para ali ou você procura dar um próximo passo? Né? Então, acho interessante também fazer essa reflexão.
Então, o meu ponto é assim, ao mesmo tempo então, que o Ruby permite você fazer muito com pouco, e o Rails acaba tendo essa característica também, eu acho que algumas pessoas poderiam falar assim, nossa, então é muito permissivo, pode virar um caos. Se você olha sobre essa ótica de que assim, só vai virar um caos se eu permitir que vire um caos, né? Porque na verdade você tem todo um conjunto de características que na verdade compram tempo, te faz ganhar tempo para que justamente não vire um caos, né? Então acho legal olhar sobre essa ótica. E esse seu interesse por organização da cozinha, de certa forma, a cozinha da nossa vida desenvolvedora, ela se relaciona também com o seu interesse por arquitetura de sistema e design de software? Você acha que essas coisas elas estão conectadas de alguma forma? Totalmente. Porque assim, quando você. Existem dois estigmas no Rails, na comunidade Rails, tá? O primeiro estigma é que o Rails não escala. Para quem não sabe, o Twitter, quando foi feito, a primeira versão foi feita com o Ruby on Rails. E naquela época era comum aparecer numa tela de uma baleia, uma figura de uma baleia, com vários passarinhos azuis voando com aquela baleia. Significava que o sistema estava sob muita carga e não estava conseguindo atender aquelas requisições. Então a gente falava, o Twitter está baleando, né? E era por quê? Porque ele foi. Como ele foi feito com Rails, as pessoas passaram a assumir. O Rails não escala. Né? O Rails uma hora vai balear. Mas hoje a gente tem exemplos como o próprio GitHub, né, que atende milhões de requisições, só de pull requests por mês são processados 500 milhões de pull requests. É um processo bastante complexo. E esse processamento. E houve uma mudança essa semana que foi anunciada, que eles passaram a adotar Kafka. Não ficou claro se eles estão utilizando outras coisas além de Ruby dentro dos pull requests. Mas antes do pull request eram esses mesmos números, 500 milhões de PRs por mês, com 99,987, ou seja, muita disponibilidade. A taxa de erro em pull requests era mínima, né? E tudo isso usando o padrãozão do Rails, que a gente pode falar também daqui a pouco do que ele é capaz ou não de fazer, assim, o que vem por padrão por ele. Então, assim, será que isso é um número interessante? Se a gente pegar o Shopify, que é uma solução de e-commerce, ele é o top 50 site de acessos no mundo e transaciona milhares de requisições por segundo, também feito com Ruby Rails. Então, embora nasceu esse conceito de que Rails não escala, não, Rails escala. Mas deixa eu aproveitar e complementar algo que eu não acabei te respondendo, que falou assim, mas Ruby é a melhor linguagem? Existe bala de prata? Não existe. Porque o Ruby, por exemplo, ele não é uma linguagem que, até hoje, ele tem problemas quando você precisa utilizar mais de um núcleo, mais de um processador na sua máquina. Então, no Ruby, quando você quer utilizar mais de um processador, você tem que rodar múltiplos processos. Tá? É diferente de Go, de Java, que você consegue realmente executar diferentes partes do código em diferentes threads. Então, o Ruby não tem essa característica. Mas isso é um problema? Não, dependendo do seu caso de uso. Por quê? Existe uma coisa na programação que a gente chama que é a tal de operação de I/O. Então, quando eu faço uma consulta no banco de dados, vamos supor que uma determinada consulta dura 50 milissegundos, por algum motivo. Se eu fazer em Go, né, que é muito rápido, vamos supor, a determinada operação roda em 1 milissegundo. Daí aquela operação no total iria demorar 51 milissegundos. Daí você está usando Ruby, e aquela mesma operação leva 4 milissegundos. Só que os 50 milissegundos do banco vai ser o mesmo. Então, para o usuário final, qual que é a diferença de 51 para 50? Então, a gente fala que quando você tem algo que envolve muito I/O, ou seja, usa o banco de dados, faz uma requisição para uma outra API, e o sistema aguarda que determinada coisa fique pronta para que ele possa disponibilizar, o Ruby brilha nesse cenário. Agora, se você precisa de algo que é intenso, que precisa, que a gente chama de CPU bound, né? Algo que precisa de muito cálculo, muita eficiência. Não, Ruby não é a melhor linguagem para isso. Não é. Embora existem iniciativas como o Ruby, o YJIT, que é um mecanismo que vai otimizando a execução do seu código na medida que ele está lá rodando. Tá?
mas a gente precisa reconhecer que existem ferramentas que são, assim como o Python é excelente por conta do seu ecossistema para data mining, análise de dados, IA, né, já existe todo um ecossistema muito bom para aquilo, você vai sofrer se você quiser fazer isso em Ruby, em PHP, em outras linguagens. Né? Então a gente tem que reconhecer que existem, não só existe um mérito da linguagem, existe também um mérito do ecossistema da linguagem, né, que nasce em torno da linguagem. Né? Então meu ponto é só para levantar aqui, então existiu essa questão do Twitter ser feito rápido em Rails, que era uma startup, mas que baleava, mas que não escalava, e a gente percebia que, na verdade, existiam muitas características do próprio Twitter, da qual, de fato, não só a arquitetura, como o Ruby em si não eram mais adequados. Então é isso, a gente precisa ser humilde de reconhecer que nem tudo é prego para a gente usar o martelo. Né? A gente precisa usar a ferramenta certa para o problema certo. Né? Isso é uma coisa legal do Ruby e do Rails, porque o Ruby ele é muito aberto, ele reconhece que existe um ecossistema incrível voltado para JavaScript, front-end, dentro do mundo Node. O Rails tem uma integração muito suave com todo esse ecossistema. Então ele não quer reinventar a roda. Ele vai usar uma roda que está muito bem redonda. Né? Redonda, tá funcionando e todo mundo já conhece como funciona. Exato. Da mesma forma, olha, eu preciso fazer um armazenamento muito rápido de dados e tudo mais. Tem esse tal de Redis, né? Esse banco de dados não relacional, feito em memória. Cara, vamos usar ele. Então, isso é uma coisa muito pertinente, muito real na comunidade, que é isso. Temos um problema, já existe uma ferramenta para aquilo, ao invés de reinventar, vamos integrar. Né? Um outro exemplo disso, daí eu fecho no segundo tema, e daí eu fecho esse parente para a gente retomar para essa questão da arquitetura e do design de software. O Rails, ele tem toda uma solução hoje para você desenvolver a parte de interface do seu sistema, ela ser bastante fluida, bastante rica, tal, que hoje tem o nome Hotwire, que seria HTML over the wire, né? Então, HTML entregue de uma forma diferente. Ele tem toda essa estrutura de conexão com o banco de dados e tudo mais, e dentro da história do Ruby, da mesma forma que a gente falou de agilidade, testes, por conta dessa facilidade do Ruby, nasceu um ecossistema muito rico. Então, deixa eu citar alguns rapidinhos, e eu prometo que eu vou entrar na questão do design e tudo mais, que é o seguinte, toda essa premissa que o Rails traz também gerou necessidades como é que a gente distribui essas bibliotecas? Então, o Ruby vem com um gerenciador de pacotes, que é o RubyGems. Hoje em dia, toda linguagem tem o seu gerenciador de pacotes, mas a primeira a popularizar foi o Rails, foi o Ruby, né? Só que daí você tem um problema, tá? Desenvolver é rápido, mas não é rápido colocar isso no ar. Então nasce uma ferramenta como o Capistrano que te possibilita você fazer o deploy dessa sua aplicação em servidores. Então o Ruby, mas poxa, tá, fazer deploy em uma máquina que está lá pronta para receber a aplicação é uma coisa, mas de repente eu tenho 10, 20. As pessoas então foram e criaram ferramentas para fazer essa parte de provisionamento de infraestrutura, que foi o Puppet e o Chef, que se tornou e ainda é utilizado, por exemplo, na AWS. Depois vem coisas como... Nossa, me fugiu aqui a memória agora. O Ansible, né, que é escrito em Python. Então, o Ruby ele vem com muita dessa coisa assim, beleza, a gente resolveu esse problema, a gente tem teste. Tá, mas agora colocar no ar não está fácil. Estamos colocando no ar, mas eu preciso de múltiplas máquinas. Vamos resolver isso. Então, nasce um ecossistema muito rico. Por quê? Porque o Rails traz essa premissa de produzir rápido, mas a gente também tem que entregar rápido. Né? Então, nasce todo esse ecossistema muito pautado em agilidade, em desenvolvimento, né, em produtividade. Tá, e por que eu estou citando tudo isso? Né? Porque eu estava falando dos dois problemas, que era o da escalabilidade, e tem justamente isso, de reconhecer que existem certas limitações na linguagem, ou até mesmo no próprio framework, e que já existe algo sendo muito bem resolvido em algum outro lugar. E o Rails, recentemente, ele criou uma ferramenta chamada Camel, que basicamente é uma linha de comando para interagir com Docker. Então,
Poxa, ao invés de, vamos novamente lá reescrever algo, encapistrano, puro, que provisiona tudo, não, você já tem Camel, você tem o Traffic, que é um proxy reverse escrito em Go. Cara, que tal se a gente pegar esse ferramental existente, empacotar no RubyGem e trazer os valores do Rails e de repente a gente tem um ferramental incrível feito em Docker, feito em Traffic, ambos são feitos em Go, e que traz toda essa produtividade na hora de colocar algo em produção. E eu acho legal a gente ver que é um exercício de humildade, né? De reconhecer que a forma como você faz não necessariamente é melhor e que existe algo do lado de fora que está melhor, ou você abraça ela, ou você inclusive traz uma visão complementar, tentando tornar o que está bom ainda melhor, né? Enfim, então só estou querendo aproveitar e fazer esse gancho. Ele se torna mais colaborativo também. Se você, ao invés de pensar, não, eu vou deixar aqui tudo separado, eu vou fazer tudo do meu jeito, vou começar tudo do zero, se eu valorizo rapidez e agilidade, eu vou aproveitar os recursos que tem à minha volta, que já tiveram muitas outras pessoas e outras comunidades que quebraram a cabeça para achar soluções. Então, eu acho uma abordagem não só humilde, como você falou, mas também muito inteligente. E eu sou muito conhecido na comunidade Ruby por sempre fazer essa pergunta: qual problema você precisa resolver? Então, uma dica. Você está no meio de uma discussão do seu time e tudo mais, faz essa pergunta. Gente, qual que é o problema que a gente está tentando resolver? Porque às vezes você tem alguém que está muito inseguro em implementar determinada feature e está colocando empecilhos porque está inseguro. Está inseguro. E você não parou para entender qual que é o problema. Às vezes, se a gente fizer um treinamentozinho antes, ou falar, você perceber que tem aquilo, não seja babaca, não exponha a pessoa. Que tal você sugerir assim, gente, se a gente começasse a trabalhar com isso que vai ser novo em pair, entendeu? Você consegue amenizar o problema, né? Porque qual que é o problema que você quer resolver? Mostrar que você sabe que o amiguinho ou a amiguinha não sabe, ou ajudar o time a resolver os desafios que têm que ser resolvidos, né? Então eu estou trazendo esse lado pessoal porque são coisas que eu gosto muito dessa abordagem. Mesma coisa, às vezes a gente vê que a pessoa está defendendo a tecnologia X, quando na verdade qual que é o problema que a gente está tentando resolver, né? Vamos usar funcional porque você tem um princípio de mutabilidade e isso ajuda você a não ter efeito colateral, isso traz mais clareza para o fluxo da aplicação, tá? Mas a gente tem todo esse ferramental aqui feito com Ruby, com Rails. Como é que a gente resolve esse problema, né? Então, eu estou defendendo preferência ou eu estou defendendo, sabe, necessidade, né? Eu estou tentando trazer, eu estou lutando pelo ideal ou pelo real, né? Você quer brigar ou quer resolver o problema? Exato, Então, exato. às vezes tem muito isso. Às vezes a E, gente quer brigar, e aí só o fato de fazer essa pergunta, entender se quer brigar, se para de brigar e foca em resolver o problema. isso é uma coisa até muito característico, né? Porque aqui em casa, minha esposa, minhas filhas, elas voltam às vezes e falam, pai, qual o problema você está querendo resolver? Minha esposa usa isso e ela tem um timing perfeito, assim, perfeito, diversas vezes, né? Mas qual que é a questão? Eu acho que esse exercício de fazer essa pergunta e tentar ela responder de maneira diligente, sabe, responsável, te ajuda a realizar esse exercício de humildade, né? Eu sou um defensor daquela de que time que se ganha não se mexe, né? Mas às vezes o time paga, ele ganha, mas ele tá cansado daquela forma de jogar para ganhar. Eu acho que daí cabe esse exercício da gente, será que tem alguma coisa que a gente pode trazer para tornar o que está bom ainda melhor, né? E isso vem nessa dinâmica de você perguntar que problema que a gente tem e como a gente precisa resolver, né? E eu vejo isso muito presente na filosofia do Rails, eu vejo isso muito presente na filosofia do Ruby, eu vejo isso muito presente na comunidade. Eu volto a citar o que eu disse lá atrás, o Minas One, né? Maths is nice, so we are nice. Então eu acho que existe essa humildade, sabe? Ser gente boa, né? Ser gente boa é um valor que eu acho que até o brasileiro tem, né? Muita gente se sente abraçada quando conhece um brasileiro, né? Que a gente tem essa coisa e tudo mais, tal. Enfim, mas por que eu estou puxando isso? Então, porque a gente teve aqueles dois problemas, né? Então, de que o Rails não escala, e o Rails está sempre procurando diferentes formas, né, para agregar, assim como o Ruby, mas eu vou puxar mais o Rails porque as principais empresas que usam Ruby, usam também Rails.
E acaba que muito hoje do aprimoramento do ecossistema Ruby é puxado sim por conta do Rails. Então, hoje em dia é difícil até desassociá-los, porque embora você pode usar Ruby para muita coisa provavelmente vai te levar ao Rails. Né? O segundo ponto é que existe também um dos pilares lá no Rails Doctrine, que a gente fala que o menu do Rails ele é o makase, né? Que seria... existem esse tipo de restaurante no Japão onde o chefe tem um menu. E tá, mas você chega naquele restaurante, olha, eu falando de cozinha, né? Eu gosto de comer, tá, gente? Bastante. Achei que você ia dizer que você gosta de cozinhar. Eu gosto de fazer churrasco. Meu churrasco é muito bom. E eu faço um omelete top também, mas outras coisas, enfim. Mas eu, eu tenho um carinho muito grande assim, pela cozinha, né? Espero aprender mais. Mas o churrasco eu realmente gosto bastante. Não só do churrasco, mas o evento churrasco, né? É muito gostoso você estar com pessoa, enfim, né? Enfim, mas voltando, então esse menu Makase, ele fala justamente sobre essa proposta onde você senta no restaurante e vai comer o que o chefe preparou. Não tem isso. Ah, mas o que vai vir de entrada? Vai vir de entrada o que o chefe preparou, né? E a sobremesa também. E o Rails ele tem essa premissa onde ele te propõe uma série de coisas. Ele já tem o menu dele. Então tem o framework de teste, tem um framework para o banco de dados, tem um framework para fila. Se você precisar processar no background, tem a sua biblioteca de cache. Você tem um menu pronto. O Rails, inclusive tem uma sugestão de como você organiza o código, né? Então você tem literalmente isso ficou muito conhecido como o Rails Way, o jeito Rails de fazer as coisas, né? Ou a gente chama até mesmo de Vanilla Rails, né? Esse Rails padrão, né? É um feijão com arroz bem feito. Feijão com arroz, bife e batata frita, né? Um PFzão, mas muito bem feito, muito completo e tal. Beleza. E vale ressaltar que o Rails hoje, você fala assim, mas a gente fala muito de web. Hoje o Rails tem todo o ecossistema ligado ao Hotwire que você faz até aplicação mobile, tá? Então você consegue fazer aplicação mobile, desktop. Desktop seria utilizando Electron para acessar uma biblioteca web. Enfim, só estou querendo dizer que existe um arcabouço, todo um ecossistema bastante versátil ligado ao ecossistema Rails. E existe essa ideia do menu. E de onde que vem esse menu? Esse menu vem daquela ideia de convenção sobre configuração. Por quê? Porque isso reduz a necessidade de discussão, né? Porque você já tem boas opções que já foram provadas, testadas e validadas por muitas pessoas. Legal. Só que o segundo pilar que as pessoas acabam falando do Rails é isso. O Rails não escala, mas isso já é falácia. A segunda cara, como é muito produtivo, como é muito prático, chega uma hora que o código vira um caos. Vira um caos. Por quê? Você produz tanta coisa e você vai jogando tanta coisa que chega uma hora que fica insustentável. Então essa segunda, que para mim também é uma falácia entre aspas, porque sem essa diligência que a gente está falando aqui, sabe? Ela vai acontecer. Na verdade, é quase como se fosse um aviso, né? Isso que você está falando assim, é como se fosse o seguinte, tá vendo essa história? É que nem aqueles contos de fada com um final que não é tão feliz. Então, assim, isso aqui é o que vai acontecer com você se você não trancar sua porta à noite. Então, esse tipo de coisa, sabe? Exatamente. Eu gostei disso. Gostei desse paralelo. É um pouco dark, mas é isso. É uma realidade, é uma realidade e é aquele lance de tratar como adulto. A gente tem que falar, não vai ser tudo. Não existe perfeito bala de prata, né? Então a gente precisa entender os prós e contras das nossas escolhas, e, enfim, das consequências e por aí vai. Então o segundo ponto é isso de que assim, se eu sigo esse padrão, é excelente, eu faço o meu MVP, eu consigo melhorar a versão da minha aplicação, mas tem uma hora que eu vou ter que reescrever. Sei lá, ganhei dinheiro, minha startup está acontecendo, vou ter que reescrever porque aquilo vira insustentável. E eu confesso que isso sempre me incomodou,
Agora, eu tô tentando entrar para aquela questão do design e da arquitetura de software. Eu vi. Porque você fala assim, você fala, poxa, se eu consigo produzir rápido, se eu consigo ter uma linguagem que é tão expressiva, por que que a soma disso não torna algo que até... Porque tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, mais do que conquistar, a gente precisa permanecer com o que foi conquistado. Precisa saber manter, né? Manter. Então, além da conquista, você tem que ter a manutenção e tudo mais, porque senão você perde. Exato. Você tem uma panela linda para cozinhar. Mas se você não sela ela com óleo de tempos em tempos, esse omelete vai grudar. Então, Então você conquistou aquela panela incrível. Poxa, você tem que manter para que ela continue incrível, né? Então, vou deixar todo mundo com fome nesse, né, que assiste essa entrevista, ou com vontade, né, de cozinhar. eu juro que eu não fiz ele fazer entrevista antes do almoço, gente. Já foi depois do almoço. Ele não está com fome, eu acho. Acho que ele está bem nutrido. Pois é. Então, isso sempre foi algo que me incomodou, mas tem outra coisa que me incomodava, porque eu passei muito por cima, né, no começo de carreira, que eu trabalhei com uma análise de dados, fazia relatório, daí eu fui para gestão de projetos, e daí eu caí no desenvolvimento, né, por uma decisão minha. Mas eu sempre fui uma pessoa que falei, pô, minhas especificações são incríveis. Você lê lá minha especificação, você entende tudo. Daí eu entrava no código e eu falava, por que é tão difícil ver a regra de negócio no código? Usando termos mais técnicos, por que é tão difícil fazer um debugging? Por que é tão difícil localizar aonde que eu preciso introduzir a nova funcionalidade, sabe? Ou como introduzir essa nova funcionalidade sem comprometer uma série de outras coisas. Então, eu passei a ter essa questão em mim, né? Porque é isso. E o meu background, antes de virar um desenvolvedor, era o background de processos. E eu aprendi, o que são processos? Processos é uma sequência de ações que te levam a um resultado, né? Uma receita é um processo, uma sequência de ações que te levam a um resultado. E quando a gente pega uma especificação que tem o passo a passo, ou uma história de usuário, né, eu como usuário, ao acessar a tela de login e colocar no e-mail e senha válidos, ao clicar em sign in, então eu deverei ser conectado ao sistema. Existe uma sequência de ações que produzem o resultado, que é acessar a página, colocar os dados corretos, e isso vai gerar o resultado. Se eu coloco o e-mail inválido, vai gerar uma mensagem de erro. Se a senha não confere, vai gerar uma mensagem de erro. Então, quando a gente segue essa premissa, a gente consegue ver que toda regra de negócio é um processo, né, em si. Então, esse meu background, né, essa minha origem, por assim dizer, sempre me gerou esse incômodo, essa insatisfação ligada a código, porque eu falava, poxa, eu começo, parece que todo software que começa eu tô feliz, mas depois de um tempo eu fico triste, porque é difícil de manter ele, entendeu? Por isso que eu falei aquela, né, puxando um gancho também para algo que eu falei mais no começo da conversa. E daí eu percebi que, assim, mais do que produzir o software, mais do que produzir o produto, mais do que adicionar features, elas têm que continuar sendo mantidas. Isso me levou para o campo do estudo da engenharia de software. Como que a gente define engenharia de software? Engenharia de software é definida da seguinte forma: engenharia de software existe para reduzir o custo para promover mudanças. Ponto. É isso. Então você fala, por que a gente escreve teste? Por que teste é uma prática de engenharia de software? Porque quando eu tenho teste, o teste vai exercitar o código e ele vai me ajudar, caso eu faça uma mudança, detectar que houve uma regressão. O que é uma regressão? Algo que funcionava parou de funcionar, né? Regrediu. Ao invés de eu continuar para frente, adicionando mais coisas, na verdade, eu estou indo para trás. Então, ter este feedback na medida que eu estou desenvolvendo reduz o custo para promover mudança? Sim, porque é mais caro eu corrigir agora do que lançar, ter o problema e ter que corrigir às pressas. Só que não é só corrigir o código às pressas. Vamos pensar que quando a gente coloca algo em produção... É mais barato, né? Você quer dizer? É mais barato.
corrigir agora. Porque se a gente parar para pensar assim, fiz um código, esse código vai para o ar. Daí, esse código pode gerar inconsistência de dados, vai gerar insatisfação, pode gerar prejuízo financeiro. Daí eu tenho que, pode gerar um impacto na marca. Daí eu vou ter que não só corrigir a inconsistência, subir o fix, falar com certo? As pessoas que foram impactadas. Não é só, deu problema. Então, por isso que eu volto para essa questão da diligência. Então, esse exemplo simples, isso é engenharia de software, né? É você resolver problemas criando o mínimo de problemas em contrapartida, porque ninguém é perfeito. Então, como fazer isso? E daí você vai estudar engenharia de software, você vai estudar práticas de desenvolvimento, e daí eu tenho uma biblioteca relevante aqui de livros, daí você tem temas como o famoso DDD, esses 2 livros aqui eu indicaria ambos, mas é um outro tema, né? Mas antes de falar deles, daí você escolhe estudar engenharia de software. É tão simples o termo engenharia de software, né? Poucos livros, poucos temas. E quantos milhares de outros livros? Então, quando você vai pegando só uma amostra, né? De coisas, dentre uma gama de outros, você fala assim, cara, mina, né? Porque nasci na Zona Leste de São Paulo, né? Fala, por que é tão difícil? Porque parece assim, por que fazer bem feito dá tanto trabalho, né? E daí para quê? Porque daí você fala o seguinte, não, mas fazer bem feito não vai me levar para aquela burocracia do começo da conversa? Não vai me levar para aquela lentidão? Entende? Então, era interessante que isso me gerou esse questionamento. Parece que assim, essa é a vida, sabe? Ou você faz tudo sujo, ou você faz tudo burocrático, ou você faz mais ou menos que uma hora vai te levar ou para ser muito burocrático ou vai ficar sujo mesmo. Essa era a minha sensação. Se eu puder acrescentar algo, isso que você está falando me lembra muito os movimentos de métodos de ensino. Então, por exemplo, o método de ensino de aprendizagem de idiomas tinha uma época que era uma abordagem 100% gramatical, aí foi para outra que era totalmente listening, aí foi uma outra que era humanizada, aí volta para uma que era mais funcional. E esse movimento, né, conhecido dentro do ambiente educacional como um movimento de um pêndulo. Então, você vai de um extremo para o outro até você conseguir ir encontrando. Então, você tem um movimento de uma determinada época, me lembra até os movimentos históricos que você estava falando, e aí você vem para uma época diferente e faz o movimento do pêndulo para o outro lado, e depois vão aparecendo outras abordagens no meio do caminho. Eu não sei se você já ia levar para esse lugar, só que isso tudo que você falou me lembrou desse princípio do pêndulo, que eu pensei que podia ser algo interessante de compartilhar aqui. E tem até algo que foi abordado pelo DHH na primeira Rails World, né, que foi no ano passado, foi a primeira conferência do Rails. Ele tem uma frase que diz que a simplicidade, a complexidade é uma ponte para a simplicidade. Então ele deu um exemplo que assim, a Rails uma hora abraçou o Webpack, que era a melhor solução para você fazer bundling do JavaScript. Ele abraçou, o pêndulo veio para cá. Só que falou, rapaz, moça, tá complicado demais. Então ele joga para o outro lado. Então criou-se, e daí hoje ele está tentando procurar uma solução do meio. Então só tentando fazer também esse paralelo. E para mim volta para o exercício de humildade, volta para tentativa e erro, que para mim leva ao método científico. Todo engenheira de software é um adepto sem saber do método científico. Você formula uma hipótese, testa aquela hipótese, se deu certo, continua, se deu errado, você formula uma nova hipótese e repete o ciclo até dar certo. Isso, no final das contas, até é o que o Lean Startup traz, desenvolvimento de produto, né? É uma filosofia que nós deveríamos fazer e que, de certa forma, fazendo isso, me lembra até aquela característica que eu te falei, minha, né? De, testei alguma coisa, deu certo? Vou dar um próximo passo, né? Vamos esticar essa corda para ver onde é que dá. Daí, voltando para a engenharia de software. Então, a questão é que eu vi essa dor, resolvi estudar para essa dor, e eu fiquei muito... como é que se diz?
Tô tentando achar uma palavra, mas assim, eu fui, não é inundado, mas Impactado? impactado mas era quase um burnout de o excesso de informação. Parecia que assim, para você realmente superar a complexidade, ter esta capacidade de fazer algo bem e continuar bem, era tanta informação que parecia que você teria que Eu fui soterrado, eu fui soterrado. soterrado. E a sensação parece assim, falar assim, meu, não vale, parece que não vale a pena. Parece que não vale a pena. Muito esforço para pouco retorno, né? Tá, então eu até comecei, isso foi uma jornada pessoal minha. Então, se a gente fosse resumir o que é arquitetura e design de software. A arquitetura de software é como você representa os componentes num aspecto mais macro. Então, pense que você está dando um zoom na sua aplicação. Essa é a minha aplicação Rails, ela se comunica com um serviço de e-mail, ela tem um banco de dados onde ela faz a persistência de dados. Esse banco de dados ele pode ter um banco de dados primário onde ocorre a escrita, mas eu tenho uma réplica para fazer leitura, eu posso ter uma camada de cache, eu posso ter um serviço externo responsável por fazer determinadas operações muito específicas. Como que o meu sistema ele está formulado, né? Quais são os diferentes componentes que compõem o meu sistema? E isso é o que a gente fala da arquitetura. Aonde que ele roda? Como ele é observado? É essa visão de cima, né? O design é a organização, é a cozinha, né? Então, é como a gente realmente... A arquitetura seria literalmente a gente olhar de cima uma planta do restaurante, né? O design é como é que as coisas estão organizadas, como é que elas se conversam, né? E isso, basicamente, quando a gente olha para o código, a gente percebe que, assim, eu já trabalhei em empresas onde você tem o la crème, né, o melhor do melhor de infraestrutura, mas o time não é ágil, porque o problema não é você ter mais ou menos containers, ou ter mais ou menos observabilidade. O código é difícil de entender, consequentemente de manter, ou seja, promover mudanças não é barato. E isso não tem a ver se você usa mais ou menos container. Não tem a ver se você escreve ou não com Go para ser mais rápido. Ou Java, que seja. Isso tem a ver com a maneira como você organiza aquela regra de negócio, né? Então isso entra sobre o aspecto de design. Porque se você tem um bom design, isso também vai somar para a sua visão arquitetural. Porque, vou dar um exemplo. Eu tenho dois serviços que se comunicam, né? Como que é a relação de dependência dele, né? Eu tenho, por exemplo, o serviço só se comunica, como que é essa relação de dependência? Esse serviço A, ele depende de B, ou B também depende de A. Porque qual que é o problema? Se B fica fora, o A vai ser degradado, ou seja, ele vai continuar funcionando, mas não em sua totalidade. Agora, se um depende do outro, talvez o B para de funcionar, o A para de funcionar, enfim, a gente pode ter problemas que são relacionados ao que a gente fala de uma classe. Opa, essa classe tem quantas responsabilidades? Ela faz o quê? Ela cria o usuário, ela manda e-mails do usuário, ela faz a parte de métricas de usuários, ela tem todas essas três responsabilidades. Só que às vezes eu posso mexer no e-mail e quebrar a métrica, ou mexer na métrica e quebrar a criação. Então isso tem a ver como você faz essa separação que a gente chama de responsabilidades. Então isso envolve a questão de design, que é como que eu modularizo, como que eu organizo, como é que eu faço uma separação onde, ao mexer só no e-mail, a gente chama isso de ortogonalidade. O que é um sistema ortogonal? A ortogonalidade é a capacidade de uma área, vamos dizer, um componente, não afetar outro. Né? Eles são o que a gente chama de pouco acoplados. Né? Se eu tenho um acoplamento direto, se eu quebrar aqui, quebra aqui. Né? Eles estão acoplados. Né? Agora, se eu faço isso daqui, ó, vamos supor que eu tenho um acoplamento desse. Né? Eu posso quebrar se eu quebro aqui, se eu quebro aqui, se eu quebro aqui, se eu quebro aqui. Então, quanto menor o ponto de acoplamento, eu posso fazer mudanças aqui e não necessariamente vai afetar. Tá fazendo sentido essa minha analogia usando as mãos? Vamos supor que os dedos são os componentes. Se eu quebrar tudo isso daqui, ó, né, não afeta essa minha outra mão, né, do lado direito. Agora, se eu quebro esse, daí sim afeta. Mas só que isso é muito melhor do que isso.
entendeu? Onde diferentes mudanças podem afetar outras coisas porque elas estão diretamente ligadas. Né? Isso é o que a gente chama de ortogonalidade, é você tentar minimizar impactos de um lado em coisas não correlacionadas. Então, poxa, por que mexer no e-mail deveria comprometer a métrica? Não deveria, né? Então, isso está falando o quanto áreas diferentes elas estão conectadas. Então, nessa sua analogia, você tenta reduzir a quantidade de pontos nos quais esses dois sistemas eles podem influenciar um ao outro. Porque aí, se Exato. um lado parar de funcionar, o outro continua funcional. E aí, as chances de dar errado em todos os lugares diminuem. Exato. E isso tem tudo a ver com a ideia de reduzir o custo para promover mudanças. Mexer numa coisa não deveria afetar coisas não relacionadas, porque elas não deveriam estar diretamente ligadas. Eu tentei segurar para usar essas duas palavrinhas. Que tudo que a gente está falando são os termos técnicos, coesão e acoplamento. Então, o que é coesão? Quando eu falo, olha, isso é responsável pela criação, isso é responsável pelo e-mail, isso é responsável pelas métricas, eu deveria só mexer em um e não afetar os outros dois. Né? Isso é coesão, isso só faz isso. Né? Agora, se eu faço algo que é isso, é uma coisa só, vamos pegar o dedão, que é meu dedão é mais gordão aqui. Enfim, se eu pego só esse cara aqui, ele faz os três, mexer em um pode quebrar os outros dois. Né? Então, isso é coesão, que é essa responsabilidade. O que é o acoplamento? É essa relação onde eu tenho um controller, eu tenho uma parte do meu código que invoca aquela parte da métrica. Logo, se eu quebro a métrica, talvez eu vou impactar aquele controller. Agora, se eu tenho um único método que faz as três coisas, a criação, a métrica e o e-mail, e ele é utilizado em 4 controllers, aquele único método que faz as três coisas pode impactar 4 controllers. Ou a mudança em um, entende? Então, assim, esse é o efeito cascada, que a gente chama de coesão e acoplamento. Então, é o que a gente chama de alta coesão. Quanto mais específico for o propósito do método, da classe, do módulo, mais específico são os pontos de código que se acoplam a ele. Essa especificidade, então, muita coesão, ou seja, propósito claro e bem definido, fica mais fácil, porque eu quero mexer em métricas, eu só mexo nas métricas, não afeto outras coisas. Coesão. Acoplamento, eu só uso as métricas onde elas de fato são necessárias. Acoplamento, né? E o que vem de quebra? A ortogonalidade, ou seja, quando eu mexo na métrica, eu não afeto outras coisas senão coisas que utilizam a métrica, né? Então essa relação de impacto que vem diretamente com a ideia de engenharia de software. E daí, com todo esse estudo, eu até mesmo, se eu pudesse compartilhar, eu criei uma série de jams, até voltado para o Rails, que tem a ver com essa ideia de como que a gente consegue focar no good enough, sabe? No 80-20, que vai, de fato, possibilitar fazer mais com menos, né? E só de maneira resumida, já são 7 anos que eu estou na jornada, e isso me levou para coisas que você me anunciou, né, aqui no começo, como a criação da comunidade ADA, que significa, primeiro que ADA é uma homenagem a Ada Lovelace, uma mulher, primeira programadora do mundo, e também significa arquitetura e design de aplicações Ruby. Então, por isso que é o ADA-RB, né? E nasceu por quê? Para falar de engenharia de software. E o que é engenharia de software? São práticas para reduzir o custo da mudança. Posso falar o site do ADA? Com certeza. É. E posso colocar os links aqui também na descrição do episódio. Legal. Então, se você acessar adarb.org, você vai ter links para o ADA e tem lá o grupo do Telegram que tem 1000 pessoas. Então, é um grupo para falar de engenharia de software, que envolve tanto esse aspecto de como que a gente, né, reduz o custo para promover mudanças e como também deixa de ser babaca no ambiente de trabalho, porque, desculpa usar esse termo, mas o que eu estou querendo dizer é assim, a gente tem que, quando a gente foca em resolver problemas, a gente passa a ser pragmática, né? Que é, qual o problema que a gente precisa resolver? Onde que de fato eu preciso focar? Então, essa ideia de eu quero reduzir o custo para promover mudanças, se alguém vir e falar, vamos reescrever tudo em funcional porque é melhor, porque o problema que a gente está tendo peraí, esse custo não vai ser barato não.
não dá para a gente reduzir o custo de uma outra forma? Qual que é o problema que a gente precisa resolver? Então, eu só estou tentando explicar por que eu disse que a ideia também é ajudar, a começar por mim, né, a ser mais pragmático, né, e nesse sentido, o que eu quis dizer com babaca, até peço desculpas, é nesse aspecto que às vezes a gente está defendendo preferências pessoais e não necessidades reais, sabe? Isso pode normalmente gera problemas, porque te torna egoísta. Acho que uma das partes mais legais que você falou é você está 7 anos, então esse incômodo surgiu, você está 7 anos estudando, e você não está dizendo assim, olha, eu tenho aqui uma solução, vamos descobrir essa solução e criar juntos. E acho que está tudo muito alinhado com os valores do Ruby, com os valores do Rails, com o que se espera dessa questão do crescimento em comunidade, de tentando entender como ser melhor, como resolver esse problema, que é um problema gigante, como você falou, é um dos estigmas, é uma das coisas que é um grande assim, ponto de atenção na linguagem e no framework. Exato, que a gente precisa entender que o Rails te permite, o Ruby, produzir muito com pouco. Mas se você faz muito com pouco, multiplicadas vezes, sem um mínimo de diligência, você vai, no final das contas, adquirir um problema muito grande sem necessidade, né? Então isso, é o grande desafio de começar e continuar bem, né? É isso. E para mim entra nessa visão, nessa filosofia, eu gosto, por isso que eu até falei, até, não me retratando, mas falando que entra no Minas One, né, de Max is nice, so we are nice, né? Então é muito nesse aspecto de quando a gente entra nessa humildade de falar, poxa, eu estou escrevendo do jeito X, o X me trouxe até aqui. Então, se o que você precisa fazer é X, continue com X. Você não precisa mudar porque alguém falou, porque o Facebook... eu tô aqui com HTML direto do Rails. Mas o Facebook usa React. Mas o seu X, o seu HTML aqui direto, está resolvendo? Está sendo lucrativo? Está sendo manutenível? Gera, sabe, deixa as pessoas dormir porque a operação não é um caos? Para que você vai introduzir o React? Para que você vai fazer o que o Facebook faz? Se o que você precisa não é o que o Facebook precisa. Isso vale para o Google, isso vale para qualquer outra stack, né? Isso volta para o pragmatismo, isso volta para a ideia de ser realmente focado em produzir resultados, né? Enfim, é o core value. Mas é isso, eu espero ter conseguido explicar o que é arquitetura, o que é design de software e como isso é algo a ser bem divulgado, bem disseminado, de maneira diligente, né, responsável, porque deixar aqui uma crítica, né? Eu percebo que às vezes é muito fácil a gente ver pessoas vendendo complexidade, falar, se você não aprende esse livro azul, você nunca vai ser uma pessoa bem-sucedida na área da programação, né? Então a pessoa vende complexidade, apresenta complexidade para te vender senioridade, quando na verdade não necessariamente você precisa daquilo. Você precisa, na verdade, estar aberta a conversar, a entender quais são os problemas, formular suas hipóteses, né, atacar e fazer. Enfim, então, só estou querendo mesmo trazer, por isso que eu gosto dessa pegada, e essa pegada, eu diria até, ela vem dessa comunidade, ela vem do Rails, ela vem dessa ideia de você, sabe, produzir produtos, fazer os seus MVPs, validar suas hipóteses e ir iterando no processo, né, muito focado em resolver o que precisa ser resolvido, né? Então, só queria mesmo tentar fechar e falar que Ruby tem todas essas características, o Rails também, e o último core value do Rails, para encerrar mesmo toda essa visão, ele fala push the big tent. Ele fala o Rails é uma tenda muito grande e ela é expansível. Então, e ela está aberta para receber mais pessoas, para dialogar ideias e tentar fazer o que está bom cada vez melhor. Então, é por isso que eu acho tão legal.
o framework, a linguagem, né? Porque isso gera essa pluralidade, gera respeito, gera colaboração e muita produtividade. Então, se você ficou até aqui, eu quero te convidar a conhecer, né, mais não só sobre a tecnologia, mas principalmente sobre esse ecossistema, esses valores. Eu gostaria de te agradecer por toda essa conversa sobre o Ruby on Rails, sobre o Ruby, sobre arquitetura de software, design de software, engenharia de software. E eu acho que o mais importante é ter uma visão menos romantizada das coisas. Então, você tem aí a sua vasta experiência, a sua dedicação para tornar esse conhecimento cada vez mais acessível, mais didático, que as pessoas consigam ver o conteúdo e te ouvir falando de um ponto muito sóbrio sobre todos esses pontos e por que é muito legal trabalhar com Ruby on Rails e por que isso aqui também pode ser muito perigoso se você não prestar atenção. Eu acho que foi um episódio super útil, tanto para quem quer conhecer um pouco mais sobre essa linguagem, esse framework, como também para quem já está trabalhando e de repente precisava desse puxão de orelha. E eu gostaria de deixar agora aberto aqui o espaço, caso tenha alguma mensagem final para os nossos ouvintes ou algum trabalho que você queira divulgar, fica à vontade, o palco é seu. Eu gostaria de compartilhar algo meu filosófico, que é assim, no meu relacionamento, eu e minha esposa, a gente aprendeu o valor da comunicação, de falar o que precisa ser dito. Não guarde. Então, algo te magoa, algo está te magoando, sente e conversa, né? Ou seja, qual o problema que precisa resolver, dê nomes aos problemas, determine os problemas e realmente procure falar, beleza, tô com esse problema, sei lá, grana, tá apertado, vou dar um exemplo aqui hipotético. Tá apertado de grana. O que a gente pode... Enfim, tô dando um exemplo só. Quero entrar na área de programação. Cara, o que eu posso fazer? O que as pessoas fazem? Parece que as pessoas, elas têm um portfólio. Qual que é o primeiro passo que eu poderia dar para ter um portfólio? Parece que as pessoas fazem uma procura ativa no LinkedIn. Então você entende, eu tenho um problema, né? Qual que é esse problema? O que eu preciso fazer? Então eu comecei usando esse exemplo da minha esposa, porque é uma realidade minha, né, que eu valorizo muito. Mas eu quero trazer que você pode e deve fazer esse exercício com você. Você pode e deve fazer esse exercício com o seu time, né? Porque às vezes você está deixando de conversar coisas necessárias de serem conversadas e problemas continuam sendo problemas e nada está sendo feito para mudar essa realidade. Então tenha coragem de criar esses diálogos, porque isso vai abrir oportunidade para que mudanças reais e significativas ocorram no seu trabalho e na sua vida. É isso. Muito obrigada, Rodrigo. E eu vou deixar disponível aqui todos os links que você pode acessar, você que é aqui ouvinte, que está assistindo ao nosso episódio, você pode acessar para entrar em contato com o Rodrigo ou para conhecer algumas das iniciativas que ele citou por aqui. Muito obrigada por assistir mais um episódio do Freecodecamp em português e até a próxima. Tchau, tchau.